Oi, olá, eu sou o Ergonalist e nesse vídeo a gente vai comentar um pouco sobre o AlphaCode, que é um novo algoritmo de inteligência artificial desenvolvido pela DeepMind. E se você trabalha no ramo de programação ou no ramo de tecnologia que faz uso de programação, esse vídeo aqui não vai trazer boas notícias. Provavelmente esse algoritmo aqui vai acabar com o trabalho manual de todos os programadores. Simplesmente não vai mais ser necessário programar, porque o algoritmo vai fazer isso para nós. Vamos então comentar um pouco mais sobre o AlphaCode e quais são as implicações disso. Vamos falar um pouco sobre isso nesse vídeo. Bom, agora em fevereiro de 2022, a DeepMind publicou no blog deles o lançamento desse novo algoritmo. Para quem não faz ideia o que é a DeepMind, basicamente a DeepMind é uma empresa que foi comprada pelo Google alguns anos atrás. E eles são especializados no desenvolvimento de algoritmos de inteligência artificial. Então, um tempo atrás eles desenvolveram, por exemplo, o AlphaStar, que era um algoritmo que jogava StarCraft 2, que aprendia a jogar StarCraft 2 por conta própria, utilizando aprendizagem por reforço, e que conseguiu ganhar dos melhores jogadores de StarCraft 2 aí do mundo. E também foi a DeepMind que criou o AlphaGo, que foi o primeiro algoritmo a ganhar dos melhores jogadores de Go, aquele jogo chinês. Então é uma empresa que tem quebrado vários paradigmas desse segmento de inteligência artificial. Eu diria que é uma das melhores empresas de inteligência artificial que existem até agora. Bom, em alguns meses atrás, na verdade, eu tinha publicado um vídeo falando sobre o porquê as pessoas não deveriam aprender programação. E naquele vídeo eu comento um pouco sobre o GitHub Copilot, que era um projeto do GitHub de um algoritmo que iria programar sozinho. E pelo jeito isso é uma coisa que está se tornando uma tendência, porque agora a DeepMind lançou o algoritmo deles, e que faz exatamente a mesma coisa. Bom, e basicamente a ideia desse algoritmo é que ele conseguisse resolver problemas de programação, aqueles problemas de sites de desafio de programação. Então basicamente eles pegaram todo o repositório do GitHub, dos códigos que estão públicos no GitHub, e vários exemplos desses desafios de programação já resolvidos. E eles treinaram o algoritmo com todos esses dados, problemas em Python e em C++. E eles colocaram um exemplo que dá pra ver em tempo real esse algoritmo funcionando. Vamos ver isso agora funcionando e vocês vão ver que isso é muito bizarro. Bom, então se a gente vem aqui no exemplo que tem no site do Google DeepMind e dá play nisso daqui, olha o que acontece. O algoritmo fica basicamente tentando várias combinações diferentes com base no repositório de dados que foi fornecido para ele. Ele lê o texto do problema, do desafio, consegue interpretar esse texto usando NLP, usando linguagem natural, consegue entender a lógica do texto e vai tentando vários códigos diferentes de acordo com o texto, testando várias combinações de código de acordo com o que existe no GitHub e de outros desafios que já foram resolvidos no passado. Cara, isso daqui é muito doido. Olha isso daqui, o negócio escreve literalmente o código pra você. É muito surreal ver isso aqui funcionando, porque é um problema extremamente complexo, um problema que envolve muita lógica, esses desafios que às vezes você perdia dias tentando resolver, quebrando a cabeça para conseguir resolver isso daqui. O algoritmo faz isso em segundos. E é interessante quando você vem nisso daqui e você passa o mouse em cima dos termos que foram usados no código, ele te mostra a probabilidade daquele termo estar correto. Então, por exemplo, nesse caso aqui, a probabilidade de se usar o for nessa parte aqui da resolução desse problema é de 40%. Porque com base no repositório do GitHub e de outros problemas parecidos com esse, provavelmente foi usado for em 40% das vezes. Essa é a lógica disso. Ou por exemplo, aqui no final dessa linha, a probabilidade de se usar uma linha nova, fazer uma quebra de linha, é de 100%. Porque obviamente que a próxima seção do código você vai começar numa nova linha. Ou sei lá, aqui embaixo, por exemplo, nesse if e else, a probabilidade de se usar um else é de 83,9%. Ou poderia também ser utilizado um else, mas a probabilidade disso seria de 10%. Ou seja, com base em todos os códigos que foram fornecidos para esse algoritmo, para treinar ele, provavelmente 83,9% das vezes, nesse tipo de problema aqui se usaria um else. Existem vários outros problemas aqui que dá para testar, por exemplo. Problemas em C++, que é uma linguagem bem complexa de aprender. Até bem mais complexa do que Python, na minha opinião. Cara, isso aqui é extremamente surreal. É uma coisa meio impressionante ver isso aqui acontecer. Era algo que as pessoas diziam que isso ia acontecer no futuro. De que algoritmos iriam escrever códigos. De que a profissão do programador estaria condenada. Era algo que a gente pensava que talvez acontecesse daqui 20, 30 anos, quem sabe. E muitas pessoas ainda eram céticas em relação a isso. Mas agora, vendo isso daqui em tempo real funcionando, é uma coisa meio sinistra. A gente vê que talvez o fim da profissão do programador realmente chegou. Porque daqui a pouco até vai ser meio estranho alguém escrever códigos de forma manual. Talvez isso seja até mal visto. Isso é tipo o lance de carros que andam sozinhos, né? Talvez daqui a algumas décadas, quando essa tecnologia se fundamentar um pouco mais, as pessoas vão olhar pra trás, vão olhar pro passado e vão achar meio absurdo as pessoas dirigirem um carro
usando as mãos, as pessoas dirigirem um carro sem a ajuda de uma inteligência artificial. Então provavelmente a profissão de programador também vai ser vista dessa forma, quem sabe? Quando provavelmente, daqui a alguns anos, todos os códigos, ou grande parte dos códigos, vão ser feitos por inteligências artificiais. E assim, na verdade, eles têm até um artigo bem profundo comentando sobre como é que funciona esse AlphaCode, com 73 páginas detalhando isso daqui. Bom, e qual que foi a performance desse algoritmo quando eles colocaram isso daqui para funcionar num desses sites de desafio de código? O AlphaCode ficou na posição 54% do ranking de programação. Ou seja, ao competir com outros seres humanos, ele ficou na posição ali de 54% melhor. Então, apesar de parecer uma coisa meio surreal, o algoritmo ali escrevendo código, ele ainda não é tão bom assim. Os seres humanos ainda nessa parte de lógica de programação ainda conseguem ser melhor. Mas mesmo assim o algoritmo é 54% mais inteligente do que as outras pessoas que estão competindo ali. E essa é a primeira versão do modelo deles. Então muito provavelmente daqui pra frente isso aqui vai melhorar cada vez mais. Então eu não sei contar vocês, mas eu acho que eu não vou conseguir competir com esse negócio aqui. Por mais que eu me esforce ao máximo, eu acho que esse algoritmo aqui já deve estar programando bem melhor do que eu. Na verdade eu sempre achei um saco esses desafios de programação. Sei lá, volta e meia tem alguns problemas simples, mas você não consegue resolver aquilo, você fica se sentindo um idiota. E agora tu fica se sentindo mais idiota ainda porque tem um algoritmo que faz isso em segundos. Então talvez a inteligência artificial tenha avançado tanto que provavelmente nos próximos anos a profissão de programador não vai mais existir. Ou pelo menos esse tipo de código automatizado vai ser uma grande ferramenta no desenvolvimento de software. Então saber utilizar isso daqui vai ser uma coisa bem importante. Então talvez aquele lance de que os seres humanos, na verdade, são apenas um bootload orgânico, uma inicialização de uma inteligência muito mais avançada, talvez seja verdade. Cada vez que eu vejo esses novos algoritmos que estão sendo lançados, eu chego a essa conclusão, de que será impossível o ser humano viver para sempre, ou dominar o universo, mas talvez essas inteligências artificiais que a gente está criando aqui vão conseguir fazer isso para nós, e serão o nosso grande legado na dominação do universo.